O entrevistado do Memórias de hoje é Guaçu Pitteri, ex-prefeito de Osasco, ex-deputado estadual, federal, um homem que lutou pela democracia a vida toda. Deputado, a gente parou no último bloco contando da transição do senhor de prefeito de Osasco para a Assembleia. Como é que foi chegar até aqui? Quais foram as primeiras impressões do senhor? Bom, olha, na legislatura que eu participei, havia apenas 13 deputados foram eleitos pelo MDB. Nós tínhamos muita dificuldade. E eu não sei quantos deputados havia, se eu não me engano era 79, alguma coisa assim. Então a nossa participação era ínfima. Dos 13, o Fauzi Carlos foi eleito conosco. Aí houve um momento em que a ditadura impôs o seguinte, como eles tinham maioria em todos os parlamentos, que quem mudasse de partido perdia o mandato. Então, o Fauzi, que tinha intenção de mudar do MDB, que foi eleito pelo MDB para a Arena, ele mudou. Então, nós ficamos com 12. 12 deputados, era um grupo muito pequeno. E esses 12 deputados... E era a oposição. Oposição. Mas era aguerrido o grupo. E nós tínhamos isso que nós falamos antes, aquele cimento da luta pela democracia. E existia espaço para essa luta aqui? A gente tinha que abrir espaço, né? A gente tinha que ousar, porque sem ousadia você se entregava. A perseguição era muito grande. Havia também, muita gente queria nos aliciar, e nós não tínhamos possibilidade de atender nenhuma questão, nenhuma reivindicação. Aliciar em que sentido? Sentido de olha, se você vier, você vai ter... Interesses. Você vai ter todas as facilidades e tal. Então... Isso deve ter sido diferente, porque como prefeito, acho que não deviam chegar tanto assim. Não, como prefeito era pão e água, né? O prefeito da oposição... Era mais blindado. O prefeito da oposição, a menos que você aderisse também. É o mesmo processo. Aderiu, passa a ter as regalias da Arena, dos deputados políticos da Arena. Aqui nós tivemos algumas vitórias, por incrível que possa parecer. Quais? Tínhamos, em um ou outro processo, acontecia de algum deputado e tal, por estar descontente ou por qualquer outra razão, entrar conosco. Então, nós conseguimos convocar alguns secretários, que era coisa muito difícil num parlamento em que 10% é oposição e 90% ou 15% a 85%. Isso tem um número, sempre tem um número mínimo para esse tipo de apresentação de algumas moções, de alguns projetos, convocar um deputado, um secretário, assim por diante, né? Conseguimos. Nós, nesse período de 4 anos, o primeiro líder nosso era um homem combativo, inteligente, muito competente, um deputado muito corajoso, Alberto Goldman. O Goldman foi o nosso, líder nos 2 primeiros anos. Aí tinha que sair. E eu o sucedi na liderança, fiquei líder até o final do mandato. Então, foi um período muito fértil para nós, porque tínhamos uma tribuna. O Del Bosco Amaral, por exemplo, era um deputado que tinha um discurso muito consistente, também era meu vice-líder. Então, nós tínhamos essa facilidade. E aconteciam coisas que a gente nem pensava que pudesse acontecer. O quê, por exemplo? Certa vez eu encontrei com um dirigente sindical e ele falou para mim,
você tem lá o voto fechado de uma família em Santo André. Eu digo, bom, ainda bem, né? Já é alguma coisa, mas por que será? Ele diz o seguinte, que o meu companheiro, que é da família, foi preso. E você denunciou que ele foi preso. E sai no Diário Oficial. Então, ele sempre dizia o seguinte, quando algum deputado denunciasse, quando houvesse a notícia, ele não era solto, mas ele era preservado. Então, ele diz assim, ele considera que foi muito preservado fisicamente, não foi... Não, fisicamente, com certeza. Não foi, sofreu tortura por causa da denúncia do senhor. Aliás, a respeito disso, essas denúncias eram importantes. Uma vez eu tinha lá em Osasco, depois da greve da Cobrasma, a gente procurava acolher algum trabalhador, porque o grande problema é o seguinte, logo que terminou a greve, a lista dos líderes da greve circulou, e eles não arrumavam mais emprego. Então, tinha um dirigente, um secretário do Sindicato dos Metalúrgicos, que era também um dirigente comunitário de um bairro afastado, pai de 9 filhos, o Pedro Tintino. E então ele veio, eu não queria recorrer a você, prefeito, mas não dá mais. Então, eu sei que é difícil você me admitir, eu tinha admitido alguns lá, né? Eu falei, tá bom, vai lá para a CAEMA, a Companhia de Águas. Ele foi lá e telefonei para o presidente da CAEMA, faça um teste aí, mas admita-se, a família está sofrendo. E ele ficou 30 dias, ficou alguns dias, depois de alguns dias desapareceu. O presidente da CAEMA me telefonou e disse, prefeito, o Tintino não veio mais. Mas e o que houve? Eu disse, eu fui lá, típico, foi sequestrado num C-14, tudo típico, né? E aí falei, tá bom, né? O mal feito já está aí, não adianta mais. Aí, quando deu 30 dias, o presidente me ligou de novo e disse, prefeito, é abandono de cargo, o que eu faço? Agora, nós não podemos alegar que... Eu falei, não, deixa como está. Passa algum tempo e me aparece o Tintino na prefeitura. Tintino, eu sei que você... Andei, rapaz. Eles falavam assim, olha, é só você falar que aquele prefeito é comunista que a gente... Então, eu disse, mas como é que você foi tratado? Disse, graças a Deus, rapaz. Sabe o que acontece? Esse é um depoimento muito importante que eu quero fazer agora. O cardeal Dom Agnello Rossi não fizeram a justiça que ele merecia como um homem democrático e defensor das liberdades políticas. O Dom Paulo era bispo auxiliar do Dom Agnello, e o Dom Agnello mandou o Dom Paulo ao DOP, aí na Operação Bandeirante, que é esse DOI-CODE, porque havia muitos líderes de Osasco, da greve de Osasco, que eram da igreja, militavam na igreja. E ele, então, foi lá e quis saber como é que o pessoal estava. Então, com isso, o Tintino foi poupado. E diz que eles sempre falavam, esse bispo vermelho, quando vem aqui e tal. E dizia mais ou menos o seguinte, você foi salvo agora, mas nós vamos pegar você de novo. Quer dizer, então, essas denúncias de tortura, denúncias de prisão, então, isso era importante na época. Isso é resistência. Porque o pessoal, quando o regime percebia que estava havendo uma discussão, a notícia tinha transpirado, eles acalmavam. Agora, deputado,
Hoje, o senhor faz qual avaliação do trabalho do senhor aqui na Assembleia? Faz alguma comparação com o legislativo daquela época para o de hoje? Era diferente, muito diferente, porque havia dois partidos e um partido participava e o outro partido estava... Isso era muito ruim para nós, mas, por outro aspecto, eu considero que foi da maior importância. Por quê? Porque todas as pessoas que acompanham política, que não é a maioria, mas todas as pessoas que têm uma consciência democrática, procuravam acompanhar o trabalho da oposição, tanto aqui como em Brasília, e nas outras assembleias. O que acontecia? Acontecia que o nosso trabalho político-eleitoral era facilitado. Tinha muita gente que dizia o seguinte, bem, eu vou escolher o candidato da oposição que eu vou votar. Mas já tinha... Hoje o senhor acha que as pessoas não avaliam tanto? Não, ou não comparam tanto? Não tem como, né? Aí, agora você compara o deputado com outro deputado. Você pode comparar. Mas, assim, uma bancada com a outra, não... Isso é a grande dificuldade que nós temos é essa estrutura partidária. Isso é um absurdo. Esses partidos de aluguel. Eu não estou defendendo o bipartidarismo imposto como foi na ditadura. Mas eu estou defendendo uma estrutura partidária que, seja lá, 6, 7, 8 partidos... Hoje o que são 30? Quase 40. 7, 8 partidos que tenham alguma representatividade. Isto é fácil de resolver. Não resolve porque não existe vontade política para resolver. Qualquer vereador, qualquer deputado, qualquer senador, qualquer ministro sabe que com meia dúzia de medidas, você em 2 ou 3 eleições, você consegue fazer com que os partidos sejam representativos. Não formar um partido porque tem 30 segundos na televisão ou porque vai ter um ministério. Existe uma coincidência interessante. Às vezes a população não se apercebe disso. Pode olhar que tem o mesmo número de partidos que é o número de ministérios. Então, o partido está ali para pegar uma secretaria, o governo está loteado e não existe uma responsabilidade, vamos dizer assim, em relação ao processo político. Deputado, infelizmente, não deu tempo da gente falar de Brasília, não deu tempo da gente falar de outras experiências, nosso programa chegou ao fim, mas eu quero mostrar o livro... Vou te interromper agora. Pode interromper. Como não deu tempo, é só ler o livro. É isso, sonhar é preciso e a gente continua sonhando, mas vamos mostrar esse que é o lançamento, né? Que é o blog. O deputado tem um blog, o senhor atualiza esse blog sempre, escreve sempre. É esse endereço também que está na tela, www.guaçu.wordpress.com, e os textos do senhor estão sempre lá, as pessoas podem entrar e olhar. Eu gostei do que o senhor falou, que o senhor fez o blog porque todo homem precisa de uma tribuna, é isso? É isso. Senão, valeu, é isso mesmo. Guaçu quer dizer grande, o senhor é grande mesmo, muito obrigada. Obrigada por tudo. Memórias volta na semana que vem, até a próxima.